Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais de um mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, a essa altura, vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um intenso, virulento passado pela frente. E é por isso que existe desde 2021 o Provocação Histórica, exatamente para tentar narrar e expurgar um pouco dos demônios do passado autoritário desse país. E eu diria a vocês, senhoras e senhores jovens do Brasil, que o Provocação Histórica de lá para cá tem, sobretudo, se dedicado a narrar algo estrutural de formação da história do Brasil, da colônia, no Império e ainda na República, que é a história das permanências implacáveis da escravidão como linha mestra da formação do Estado-nação e, portanto, de toda a estrutura social brasileira. O Provocação Histórica, nesses 4 anos, muitas vezes e tantas vezes ouviu aqui figuras da historiografia da escravidão, de vários momentos, de várias épocas, de vários temas, e também figuras de um Brasil contemporâneo que lutam contra as permanências implacáveis dessa história brutal da escravidão no Brasil. E tenho a alegria de poder, nesses 4 anos, ter ouvido muito e aprendido com tantas pessoas aqui, não só historiadores e historiadoras consagrados, mas também ativistas pela luta da igualdade racial, que foi inclusive ministra, né, no primeiro governo Lula, por exemplo, a própria Matilde Ribeiro, e tantas outras figuras que vieram aqui, e por isso que eu tenho a alegria de anunciar que nesse episódio final da temporada 2024 do Provocação Histórica, eu tenho aqui uma convidada especialíssima que é dessas que dedica a sua vida, a sua causa, a sua existência para combater os efeitos nefastos dessa história brutal do autoritarismo brasileiro, do racismo estrutural, das permanências da escravidão, e talvez não haja na história brasileira e quiçá mundial algo mais nefasto que aquilo que acomete as trabalhadoras domésticas desse país, que foi estruturalmente escravocrata e que ainda nos dias de hoje lutam para conseguir a sua dignidade de efetivas cidadãs desse país. Eu estou falando aqui da história do trabalho análogo à escravidão que acomete boa parte das mulheres pretas e pardas desse país, que são trabalhadoras domésticas e que só foram reconhecidas muito recentemente em relação a esses direitos, mesmo que Laudelina de Campos Melo e outras tantas figuras tenham lutado tanto para isso. E é por isso que eu apresento a vocês aqui nesse episódio derradeiro de 2024 e por isso fundamental, por último, mas não menos importante, uma ativista sindicalista que dedica a sua vida pelos direitos das mulheres trabalhadoras desse país. Creuza Oliveira, seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, minha querida. Obrigada. Uma alegria te receber aqui, finalmente. Prazer é todo meu de estar aqui, né, conversando com o professor, né, e uma pessoa importante contar essas histórias, né? E muito prazer. Prazer é meu. A pessoa importante é você que está aqui, que é como eu estava aqui pensando nas nossas discussões de pauta, né? Uma figura que já agradeço que está ali nos bastidores vendo a gente, mas você que é professor, intelectual e ativista que eu admiro muitíssimo. Obrigada. E que tem essa trajetória impressionante, né? A gente vai falar de muitas coisas hoje, inclusive e sobretudo de um caso que assombra esse país, né? Um fantasma ronda o Brasil, que é o trabalho análogo à escravidão, e de um caso específico, mas que é sintomático do Brasil todo, ou de uma história inteira desse país, você bem sabe, que é o caso Sônia, né? Que foi reduzida ao trabalho análogo à escravidão durante 40 anos, que foi resgatada, mas depois voltou à casa dos seus algozes e está lá nesse momento, né? Vamos falar disso. Mas antes disso, você, né? Como uma boa baiana de Salvador, mas também que tem uma vivência em Santo Amaro da purificação, como diziam antigamente. Quer dizer, tem toda uma história conectada, no fim das contas, ao tema do caso Sônia, né? Conta pra gente um pouco essa gênese. Verdade. Eu sou trabalhadora doméstica, né, desde os meus 10 anos de idade. Né? Meus pais, meu pai e minha mãe, vieram para Salvador
E lá em Salvador, fugido, né, do meu avô. O pai da sua mãe da minha mãe, não aceitava o namoro, que né? não aceitava o namoro da minha mãe e meu pai. E aí meu pai fugiu para Salvador. E lá eu nasci em Salvador com meus irmãos. E meu pai veio a óbito, eu fiquei mais ou menos com 5 anos de idade. E minha mãe voltou para a roça, né? Para o interior. E lá nós moramos por um período. E aos 10 anos eu fui entregue a uma família, né? Porque como no Nordeste, muita seca, a pobreza muito grande. E também teve a história que minha mãe, depois que meu pai faleceu, anos depois, ela arranjou um companheiro. E esse companheiro não tinha filho. Então, eu era do meio e por isso eu fui a escolhida para sair da roça e ir para Santo Amaro, né, município da Bahia, né? E aí é quando eu começo a experiência do trabalho infantil. E esse trabalho infantil foi trabalho também da adolescente, na verdade trabalho escravo, porque a promessa era, vou levar essa menina e coloco para estudar, mas isso não aconteceu. Eu só vim... Era só um discurso de fachada, como em geral, né? Exato, para trazer, para ganhar confiança e trazer para trabalhar como doméstica, né? E aí eu comecei, na verdade, era uma criança cuidando de outra criança. E eu lembro que eu não tinha noção de nada. A criança se machucava, eu apanhava, porque era lerda, era demente, era preguiçosa. E aí apanhava, e assim foi toda a minha infância. E depois, com 14 anos, eu vim para Salvador. E lá em Salvador, continuei trabalhando de doméstica, sofrendo os assédios moral e sexual no local de trabalho com uma pré-adolescente, né? E aí foi a minha vida toda, né? E só com 16 anos foi que eu vim me alfabetizar no antigo Mobral, né? Que era o Topa de hoje, né? Então, o EJA de hoje, né? Exato, que era o processo. Minha avó Terezinha fez o Mobral depois de um pouco mais velha também. Exatamente, aí que era a alfabetização daquela época. E aí eu começo a estudar um pouco, mas o trabalho nunca deixava ir até o final. Porque tinha que chegar, tinha casa que não permitia empregada estudando, porque ia chegar tarde e tal, tinha toda aquela situação, né? Então, estudava um período, parava e tinha que se dedicar ao trabalho. Inclusive, quando chegava da escola, tinha que lavar o prato, tinha que deixar a cozinha arrumada. Era uma situação assim de trabalho, não podia estudar, não podia... Na minha infância, eu não tive infância, porque eu tinha que cuidar de uma criança e tinha que ter todo o cuidado para a criança não se machucar. Então, isso aí foi... A maioria das meninas negras tiveram essa história. Porque se você vai fazer uma pesquisa nas mulheres negras com mais de 40, 60 anos, todas elas passaram por esse processo. Hoje, melhorou um pouco na questão do trabalho infantil, porque no governo Lula também o trabalho infanto-juvenil passou, no primeiro governo do presidente Lula, passou a ser pior forma. O trabalho doméstico infantil, o infanto-juvenil, passou a ser caracterizado como pior forma. E aí, hoje, ainda tem, porque se você vai nas cidades, principalmente os municípios, você vai encontrar crianças e meninas, adolescentes trabalhando no trabalho doméstico. Mas existe uma lei que proíbe o trabalho infanto-juvenil no trabalho doméstico até os 18 anos, né? E, bom, é muito estrutural, né, e permanece de várias formas, mas aí eu lembro de ter visto que você só foi receber um salário mínimo integral depois dos 30 anos, né? Não, o salário mínimo, ele passou a valer na Constituição de 88. Antes da Constituição de 88,
os empregadores e empregadoras pagavam o que queria. Uhum. Um salário mínimo se pagava a 5 ou 6 domésticas dentro de uma casa. E isso eu passei por essa experiência. Foi uma delas. De passar, de dentro de uma casa ter uma babá, e eu sempre, a maioria do meu trabalho, eu sempre trabalhei como babá. Fazia também o serviço da casa, mas a minha responsabilidade maior era cuidando da criança, né? Então, na casa tinha cozinheira, tinha passadeira, tinha arrumadeira, tinha 5, 6 domésticas e nenhuma recebia o salário mínimo, né? Estamos falando do Brasil dos anos de 1980. De 80. E aí, em 88, a gente conquista o direito de salário, 13º, o aviso prévio, né? Porque a questão da carteira assinada, ela é um direito antigo, desde 72. A gente tem direito à carteira assinada. Uhum. Então, a gente indo lá calculando, temos 50 anos de direito à carteira assinada. Porém, a grande maioria não tem registro em carteira, a grande maioria. Sempre ignoraram. Mais de 70% não tem carteira assinada. Isso, né? Até hoje? Isso até hoje, né? Tanto que dados oficiais falam de 6 milhões, né, dados oficiais. E a gente acredita que tem muito mais de 6 milhões de trabalhadoras domésticas nesse país. Porque se a gente for avaliar, cada esquina tem um condomínio, tem prédio, tem casas que tem uma trabalhadora doméstica dentro de suas casas. Então, a gente acredita que é muito mais de 8 milhões de trabalhadoras domésticas, porém se fala em 6 milhões. E dessas 6 milhões, dados oficiais, fala que 2 milhões que tem carteira. O restante não tem registro em carteira, apesar da lei já ter 50 anos de direito, né? Nossa, e é impressionante que durou, assim, a PEC das domésticas é de 2013, né? Claro que a luta é anterior e tal, e aí já veio o golpe de 2016, em 17 a reforma trabalhista que precariza, porque eu fico pensando assim, né, como operário de origem sempre, o quanto o setor de serviços hoje precariza todo mundo, inclusive parte dos brancos pobres, né? E é impressionante como, quer dizer, consegue em 2013, 14, 15, 16 já vem o golpe, 17 já vem a reforma trabalhista, e aí o abismo se abre outra vez, né? Com certeza, o abismo se abre para toda a classe trabalhadora, né? Para nós, trabalhadoras domésticas, que quem emprega são trabalhadores também, né? E aí, quando vem essa questão desse desmante, as trabalhadoras domésticas são desempregadas. Então, no período da pandemia e reforma, toda essa coisa junta aí, mais de 2 milhões de trabalhadoras domésticas perderam emprego, né? E isso afeta, porque essas mulheres são chefes de família, são elas que sustentam seus lares, né? São mães solas, né? E aí você percebe a dificuldade que é para essas mulheres sobreviver, né? E uma outra coisa muito grave que tem acontecido é o MEI. O MEI tem vindo assim terrivelmente para toda a classe trabalhadora, mas em especial as trabalhadoras domésticas, porque trabalhadora doméstica não pode ser MEI, porque ela não é microempreendedora individual. Ela é uma trabalhadora que vende a sua força de trabalho para alguém. Então, ela não é uma microempreendedora, alguém que abriu um salão, um restaurante ou uma loja de roupas. Então, o microempreendedor é essa pessoa. Então, quem vai lá dentro de uma casa, está lá no trabalho, fazendo trabalho, seja de faxina ou diária, seja de cuidadora, ou seja fixo dentro de uma casa, ela não é microempreendedora. E a FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, tem lutado contra isso, né? Tanto na conscientização da categoria, como falando para a sociedade, que trabalhadora doméstica não é microempreendedora, ela é uma trabalhadora que faz parte da classe operária brasileira e contribui para a economia brasileira e mundial, né? Sim, impressionante. E aí o discurso geral em todos os lugares de que todo mundo é empreendedor de si mesmo, né?
E aí fica todo mundo refém, inclusive nas mídias sociais. Verdade. Mas, Creuza, estou aqui ao vivo no último programa da temporada 2024 do Provocação Histórica e tenho a alegria, apesar das tragédias nacionais, de ouvir aqui a sindicalista, ativista, por que não a professora, educadora, formadora, Creuza Oliveira. Creuza que é doutora, vejam bem, honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Bahia que a concebeu enquanto história e ela fazendo história também. Põe aqui na tela a voz de minha alma, vento do meu coração, nesse último programa de 2024. Aqui na tela, inclusive a matéria da Creuza aqui, doutora honoris causa. Ela tem várias comendas, ganhou o prêmio do Ministério dos Direitos Humanos, do Trabalho, enfim, está aqui ela brilhando, né? Creuza Oliveira, primeira trabalhadora doméstica a receber título de doutora honoris causa no Brasil. Tem uma matéria linda falando de toda a trajetória dela, que vocês estão ouvindo aqui, e que em muita medida, como vocês já perceberam, tem a ver não só com essa história estrutural da escravidão brasileira. Aqui atrás da gente, a nossa produção colocou, estava aqui falando nos bastidores para a Glaucia e para a Creuza, que cheguei aqui, já estava uma imagem clássica da pintura do século XIX, que foi da missão francesa, quando em 1816 a família real portuguesa, que estava no Brasil desde 1808, traz um monte de artista europeu, né, para retratar o Brasil. O que era o Brasil do século XIX, se não o Brasil da escravidão? E de uma presença da corte portuguesa que reinventa a escravidão e começa a traficar muito mais africanos do que nos momentos anteriores à sua presença. Tudo para dizer para vocês que Jean-Baptiste Debrecht fez, entre outras pinturas, essa que está aqui. Inclusive, lembra, Creuza, em 2016, 2015, quando a classe média branca estava na Avenida Paulista gritando contra Dilma Rousseff, o Le Monde Diplomatique fez uma imagem atualizando essa imagem aqui, que basicamente é a vida doméstica do século XIX, né? Onde existem ali trabalhadoras e trabalhadores domésticos, que vocês estão vendo são de origem africana escravizados, né? Que era a via de regra no Brasil do século XIX, e estão aqui, né, amparando, olha lá a imagem completa, estão aqui sendo amparados, cuidados, servidos por escravizados de origem africana, nessa história do Brasil da escravidão. E essa é uma das imagens clássicas que retrata o Brasil do século XIX. Estamos falando então, Creuza, de uma releitura dessa imagem que permanece não só na sua trajetória, quando você luta contra isso e faz o relato da sua vida, né, pessoal, que na verdade é uma vida pública, no fim das contas, e exemplar para pensar a história do Brasil, mas é o caso Sônia, né? O que tem sido o caso Sônia, que, por mais que eu tenha lido ou ouvido a própria historiadora Glaucia Fraccaro, a quem eu já agradeço, que indicou sua vinda aqui, que estuda trabalho doméstico feminino há tempos, né? E aí, estudando aqui para conversar com você, vendo sua trajetória e lendo a respeito do caso Sônia, é surreal, né? É surreal, mas é o que você mais viu no Brasil, né? Que é reduzir mulheres à escravidão, né? Com certeza. É surreal e é uma situação terrível, porque a gente vê que ainda se repete isso em pleno meado de 2020, do século XXI, que ainda está se repetindo isso. Onde uma criança é levada sem autorização da mãe, pela situação de violência doméstica, pela situação de pobreza, né? E essa menina, que é a Sônia, né, vai para a creche. Isso em São Paulo, em Osasco, São Paulo, né? Em Nos São Paulo. anos 80, né? Exato, né? E aí ela é entregue a uma pessoa de confiança para que Sônia ficasse ali na creche, que essa pessoa, a psicóloga, né? Ela pega essa menina cuidando, fica ali na creche e depois vai levando essa menina, tira essa menina sem nenhuma autorização, que a Sônia tira de dentro da creche e leva sem nenhuma autorização da mãe, sem a mãe ter conhecimento. E quando a mãe vai procurar Sônia, já não encontra, né? Já tinha sido levada para um outro estado sem nenhuma autorização. E a gente vê que a mãe fica sem contato de Sônia, sem nenhum contato, ninguém
dar satisfação Ela nenhuma. ficou a vida inteira. Ficou a vida toda, Ana, né? Ficou procurando a filha. A dona Ana procurando a filha, sempre ia lá para ver se... Mas ninguém sabia, inclusive mentiram, dizendo que ela tinha sido levada para o exterior. E a mãe, né, com aquela angústia, levou anos procurando, esperando, com a esperança de um dia reencontrar Sônia, onde ela, inclusive, não sai daquele lugar que ela morava, na esperança de Sônia retornar. E o mais absurdo é que a gente vê que hoje Sônia está com 50 anos e a família Borba, né, que é o desembargador... Borba Gaioto, né? Porque isso que mais me intriga, desculpa te interromper, mas que é uma história também que às vezes a gente acaba não narrando dessa forma, mas a maior parte das pessoas que pega essas meninas, jovens, meninas negras, para salvá-las de uma vida de pobreza, na verdade está indo escravizá-las no trabalho doméstico e, em geral, são pessoas supostamente esclarecidas, né? Sim. Porque a moça que pegou ela em Osasco era uma psicóloga da PUC São Paulo, né? Sim. Gaioto, né? Exato, né? Então, ela leva essa menina, uma criança, e escraviza a vida toda. A menina não estudou, a menina não tinha contato com a família, ela não teve condições, inclusive ela é muda e surda, nunca teve acompanhamento de aula, de ter educação para o caso dela, no caso de, como era ela muda e surda, ela tinha que ter libras, né? Tinha que ter a escolarização de pessoas surdas e mudas, não houve. Educação especial. Né? Educação especial. Ela nunca foi levada para o médico para tratar da saúde, né? Várias situações de violência que Sônia passou, né? E a gente sabe que existe muitos casos desses. Esse é o caso que veio à tona. Uhum. E os outros casos que não vêm à tona, né? Então, a gente vê que essa justiça ela é conivente com situações terríveis, né? Essa criança era para ser defendida, é para o Estado cuidar. E, no entanto, o Estado leva para escravizá-la, né? E aí ela fica a vida toda nessa casa e quando acontece a descoberta dessa situação de trabalho escravo, que ela é resgatada, né? Por sinal, o auditor fiscal também está sendo perseguido, teve que ser afastado do trabalho dele, do cargo, um trabalhador na sua função, que ele vai lá e resgata a Sônia e ele acaba sendo vítima. Teve o celular apreendido. Exato, exatamente, né? Isso quer dizer que eu sempre falo, os três poderes nos empregam, os três poderes. Tem trabalhadoras domésticas na sua casa, que é o judiciário, o legislativo e o executivo, né? Esse poder esse poder judiciário descumpre a lei. Porque o desembargador é um juiz, aliás, é um desembargador do trabalho, inclusive, né? Então, ele é a justiça. Ele era para fazer valer a lei do respeito ao direito do ser humano, principalmente de uma jovem, de uma mulher, de uma criança, é para ele defender e não permitir que isso aconteça. E ele mesmo pratica essa violência. E o mais terrível é que ele tem pessoas lá dentro que apoiam esse comportamento dele, né? Através do juiz, ministro André Mendonça, que está dando todo esse aval para esse desembargador. Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente, o Supremo Tribunal. Quer dizer, ele está sentado em cima de uma decisão que é a decisão de libertar Sônia. Sim. Então, já tem mais de um ano que ele está com habeas corpus, né? Para liberar Sônia. Nenhum habeas corpus não leva nem 8 dias para liberar um preso. Como é que... E o Mendonça está segurando. O Mendonça está segurando já há um ano. Esse habeas corpus não libera a Sônia. E aí, só para que vocês compreendam a cronologia do caso que a Creuza está narrando aqui,
e nós estamos aqui discutindo isso, é que em 2023, o Ministério Público do Trabalho, numa força-tarefa, recebeu a denúncia, investigou, foi até a casa do desembargador, do tal do Borba Gaioto, né, que casou com uma Gaioto, e foi lá libertar a Sônia do cativeiro, no fim das contas, né? Eles tentaram ali burlar o processo, porque a notícia vazou, não foi isso? A notícia vazou, aí eles tentam ali mostrar que ela era da família, que é essa expressão bizarra da história do Brasil. Não, ela é da família, do nosso afeto, né? Só que, na verdade, você violenta, não paga salário, não manda para a escola. Está aqui, Creusó, um dos retratos artísticos da Sônia, que uma biografia da Piauí, da revista Piauí, fez, né, uma matéria, uma jornalista, que mostra ela aqui com o seu paletó, né, com suas feições e com uma figa aqui que ela teria recebido no final de ano da família, que a tratava como da família, né? Ela sempre ali de vestidinho no canto, mas que essa história emblemática que vai fazer uma força-tarefa entrando na casa do desembargador, libertando a Sônia, só que depois o desembargador consegue buscá-la, pegá-la, reduzi-la de novo ao cativeiro. Exatamente. E um absurdo terrível, porque aquela coisa é da família. É da família, mas não faz parte da herança. No caso de Sônia, não estudou, não cuidava da saúde, dormia nos quartos dos fundos, né? Nas fotos de festa de família, ela não aparece como membro da família na festa, né? Nas festas de finais de ano e tal, onde a família está todo mundo junto, né? Então, essa história de da família é uma forma de manter aquela trabalhadora escravizada, né? Sem direito e sem respeito, sem dignidade. É a violação dos direitos humanos daquela pessoa, daquele ser humano que deveria ser respeitado, ter os direitos dela garantido, inclusive o direito de viver com a família, de ter amizade, de sair, de ter lazer, tudo isso Sônia não tinha. Como é que Sônia é da família, se Sônia só veio tirar os documentos em 2019, né? O RG, né? Exato, um absurdo isso. E é inaceitável um juiz, um desembargador praticar uma violência dessa, né? E ele está em cima, sentado em cima de Sônia, dizendo: daqui ninguém tira, daqui não sai, daqui ninguém tira. Ela é minha escrava. Ela é minha escrava, ela é minha. Está aqui no meu poder. Que não, ele não podia fazer isso nem com os filhos dele. Que os filhos são livres para sair, para viajar, para estudar, para se formar, para namorar com quem quiser. Sônia não teve esse direito. Sônia não teve, porque foi arrancado esse direito dela, de viver a vida, né? Foi reduzida a uma condição animalesca, né? Parece, inclusive, a própria imagem do Debré, que tem os meninos aqui recebendo comida debaixo da mesa como dois pets, né? Exato, comendo a sobra, o resto, né? E até a história de que ela não podia comer o salmão, né? Quer dizer, ela só comia sobras. Sim, a sobra. Provavelmente, quando não sobrava a comida da mesa, dizia: frite um ovo, né? Frite ovo aí, porque não sobrou. Ou a comida melhor era guardada e dava aquela mesmo que não tinha serventilha nenhuma, aí era que ela comia, né? Infelizmente, e a gente vê que nada é feito dos poderes para liberar Sônia. E outra coisa que tem sido assim, terrivelmente perverso, é que a família de Sônia quer Sônia para passar o final de ano com ela, com eles, né? Os irmãos de Sônia. A família biológica, né? A família biológica. Que mora em São Paulo. Exatamente. Já fez pedido aos advogados e tal, para que Sônia vá passar o final de ano, e ele diz que não, que está protegendo Sônia, que ele está proteção. Quer dizer, Sônia ir passar o final de ano com a família dela, ela vai ser violentada? Ela foi violentada na casa dele,
né? Quando não teve o direito de viver a sua vida de ser humano, né? Creuza, é estarrecedor, né? E isso me fez revisitar algumas memórias que depois eu falo, mas eu fico sempre conversando com os meus amigos e amigas historiadores, né? Uma delas, uma vez, foi a própria Inaí Lopes dos Santos, que também lamentou junto comigo o fato do Brasil não conseguir ter uma indústria cinematográfica potente o suficiente para conseguir não só fazer um filme sobre o caso Sônia, mas um filme sobre o caso Creuza, um filme sobre as mulheres negras do Brasil que, no mínimo desde o século XIX, sofrem exatamente isso num cotidiano atroz que nunca passa, né? Aí eu fiquei imaginando, lembra daquela cena que está também na matéria da Piauí, em que a família Borba Gaioto, lá em Santa Catarina, consegue ir para o abrigo que está a Sônia, para reencontrá-la, para ver se ela queria voltar para casa, para a família dela. E aí tem uma cena em que eles põem umas cadeirinhas no gramado, e a esposa do Borba, a Gaioto, que na verdade ganhou a escravizada de presente, né, da família aqui em São Paulo, e aí ganhou, eu digo, da família branca, né? E aí eles estão ali fingindo que são família doriana, enquanto parte dos parentes brancos dessa família, né, afetiva, do mundo afetivo, ficam acenando da janela de dentro do prédio. Parece um desses filmes, né, do nazismo, no fim das contas, né? Com certeza, e tem muito disso ainda aí, né, porque tem muitos empregadores e empregadoras que, se pudesse, voltava à época do chicote, da escravidão, do tronco, né, porque quando se fala do trabalho análogo à escravidão, eu digo que não é análogo não, é escravo mesmo. Porque um caso desse de Sônia é trabalho escravo. Se ela nunca teve carteira assinada, nunca recebeu salário, nunca teve folga, nem férias, é trabalho escravo, né? E eu lembro quando eu participei de um fórum na África do Sul, onde foi aquela conferência contra o racismo e toda a forma correlata de violência e tal, e que eu vi vários casos de trabalho dessa forma. Inclusive um senhor de 80 anos que vivia de uma fazenda, trabalhava desde adolescente e ele trabalhava numa situação escrava mesmo. Então o caso de Sônia é igual, o caso de Madalena lá da Bahia, o caso de Leda, que está em um abrigo de idosos hoje, que também foi resgatada. Então são casos assim que a gente fica assim, não, parece que... Mas a sociedade ela é tão conivente com isso que muita gente sabia do caso de Madalena, sabia do caso de Sônia, conhecia o caso de Leda, mas as pessoas são... É como se, não, eu não vou me meter nisso, não. Isso não é problema meu. Né? Isso não é problema meu, não. Como uma vez, quando eu participei lá em Brasília de um debate sobre trabalho infantil doméstico, que tinha pessoas lá que diziam: é melhor estar em uma casa do que estar na rua. Não acredito. E a gente dizia: não está certo nem estar na rua e nem estar trabalhando. Lugar de criança é na escola, lugar de criança é com a família. Criança é para ser cuidada e não é para ser explorada e nem maltratada, e nem criança cuidar de adulto, né? Entendeu? Então as pessoas naturalizam essas coisas para a criança negra. Então, criança negra é melhor estar assim, sendo escravizada, do que estar na rua, né? Então, isso é uma luta que a gente ainda tem que bater na tecla. As pessoas têm que mudar a mentalidade das pessoas, de denunciar esses casos, de ir para cima. Que eu estava comentando com Gláucia quando a gente estava dizendo, a sociedade era para se movimentar mais com isso. Os tribunais, o judiciário era para cair para cima desse André Mendonça. Total. E dizer Aliás, não. Foi um escolhido do Bolsonaro, né? Sim. Mesmo o Bolsonaro, que segundo sua colega historiadora, foi o único que votou contra a PEC das domésticas lá no governo Dilma Rousseff, no Congresso, né? Exatamente, que ele teve orgulho de dizer que ele foi o único
que votou contra os direitos das empregadas domésticas. Sintomático ele ser um racista, né? De ser esse ressentido pobre de direita, na verdade, né? Exatamente, porque, né? no fim das contas, ele é uma ralé italiana, digamos assim, né? Pois é, né? E vai lá e vota contra os direitos das trabalhadoras. Das trabalhadoras domésticas, como votaria contra o direito de negro, dos índios, né? Dos indígenas, da população LGBTQIA+. Então, é homofóbico, é tudo que não presta esse cidadão que hoje, né, não está, graças à luta do povo, graças a Deus e à luta do povo, ele não continuou presidindo esse país, né? Porque senão, além de reformas e outras coisas que estavam para ser aprovadas contra a classe trabalhadora e contra a sociedade de um modo geral, né? Ele representa todo esse Brasil que está aqui atrás na pintura do Debré, né? E que você está narrando aqui. Aliás, pensando nessa estrutura toda, eu concordo plenamente com você. Tem alguma coisa nessa permanência de uma mentalidade escravocrata ainda no século XXI, que invadiu também até os brancos pobres, que também querem ser servidos, né? Então, por mais que você tenha uma família pobre, era o caso, por exemplo, minha mãe é de uma família pobre, branca, do ABC. Mas quando pôde pagar uma empregada doméstica, teve também. Não era sempre, mas tinha, né? E aí você sempre via as hierarquias disso. Mas essa mentalidade que impregna todo mundo está profundamente contaminado por uma mentalidade de servidão, né? Exatamente. Achar que é normal o outro ser explorado, a outra, né? Que o direito da mulher não pode ser igual ao direito do homem, que o direito do preto não pode ser igual ao do branco, né? A gente vê ainda o caso de racismo terrível. E isso aí, do caso de Sônia, é racismo total, também. Né? É uma das facetas dele. Sim, né? Com certeza. Você pega um juiz poderoso desse que escraviza ela esse tempo todo. Sabe o que parece também, para pensar a estrutura? Isso que eu estava tentando lembrar aqui, mas é isso, né? Em 2022, um jornalista branco da Folha de São Paulo fez um excelente trabalho, Chico Felitti. Ele mora em Higienópolis, um bairro onde tem muitas mulheres negras que trabalham para as famílias ricas de lá até hoje. E ele, circulando por Higienópolis, viu que tinha uma figura estranha, que passava uma mulher branca que passava uma pomada na cara, no rosto, ficava pentelhando ali o pessoal que fazia poda de árvores. Ele foi investigando, descobriu que essa moça, essa senhora, era Margarida Bonetti. Quem era Margarida Bonetti? Nada mais, nada menos que uma mulher que foi com o marido para os Estados Unidos, o Bonetti, que era um engenheiro, inclusive trabalhava para a NASA, e escravizou a trabalhadora doméstica que ela ganhou da mãe dela. E lá nos Estados Unidos, durante décadas, reduziu essa senhora que nunca se revelou o nome, ela está viva até hoje, mora nos Estados Unidos, e inclusive mudou a lei lá, né, desses trabalhadores que vinham com famílias que vinham do exterior, né? E aí o FBI entrou na jogada porque uma boa samaritana denunciou. Quer dizer, aí o marido foi preso lá, ela nunca foi presa porque ela voltou para o Brasil e ficou escondida num casarão de Higienópolis. Nada mais emblemático do que essa cena, parece essa cena aqui atrás. E a Margarida Bonetti, eu fui pesquisar para dar aula sobre isso. Estou rindo de nervoso. Ela não é Bonetti, Bonetti é o nome do marido. Sabe quem ela é? Neta de um dos maiores escravocratas do Vale do Paraíba, do café do século XIX, chamado Vicente de Azevedo. Esse Vicente de Azevedo tinha um plantel de mais de 100 escravizados negros, lá no Vale do Paraíba, no final do século XIX, antes ainda da abolição, e era uma das grandes figuras celebradas ainda na República. Então, até no Copan, até hoje, eles têm imóveis que pertencem à família Vicente de Azevedo. A Margarida Bonetti era filha de um médico que era filho desse escravocrata. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí. E repetindo, né? E a gente vê que essas pessoas muitas vezes são adoradas, são reverenciadas, né? Infelizmente. E a gente precisa continuar essa luta porque mesmo com 136 anos de assinatura da abolição, mas ainda continua aí esses escravocratas aí escravizando, fazendo todo tipo de violação aos direitos humanos, né? E esse André Mendonça, ele tem a história de ser terrivelmente evangélico.
Então, terrivelmente evangélico, que era o que o presidente lá pregava, né? Falava. Então, cadê o senso de justiça? Cadê o cristianismo? Cadê o cristianismo? Cadê o amor ao próximo? Cadê o respeito, então, às escrituras que a gente vê que aí é fachada, né? Fachada, né? Porque quando ele está com a caneta na mão para poder libertar, fazer justiça, não faz, porque ele está defendendo pessoas do interesse dele. Então, ele não está julgando e fazendo o trabalho que é para ser feito, que é a justiça humana às pessoas, né? Totalmente. Infelizmente. Fico pensando, né, para todo mundo aqui que estamos aqui no último episódio da temporada 2024 do Provocação Histórica, eu tenho aqui a alegria de ouvir a Creuza Oliveira, doutora honoris causa, ativista sindicalista, trabalhadora doméstica, que dedicou a vida dela aos direitos das trabalhadoras domésticas desse país, lembrando a luta de Laudelina e tantas outras, e lembrando também, obviamente, sempre, né, tanto o seu caso quanto o caso Sônia, que vai passar o Natal com a família que escraviza ela, do desembargador lá em Santa Catarina. Enquanto a gente estiver ceando, ou as famílias aqui ceando, como ceiam aqui atrás, os do Debré no século XIX, a Sônia vai estar lá, na mesma casa que durante 40 anos escravizou ela. Vocês têm noção do que significa isso na história do Brasil? Parece que tudo muda para nada mudar. Enquanto a gente estiver aqui no nosso fim de ano, nesse Natal, confraternizando, né? Encontrando os nossos iguais, a Sônia e tantas outras estão em trabalho análogo à escravidão. A própria Creuza mencionou aqui que essa balela do trabalho análogo à escravidão tem a ver com o fato de que, na letra da lei, desde 1888, em todo o território nacional, é proibido escravizar um ser humano no Brasil. Só que, mesmo após a abolição, há uma permanência implacável de práticas no cotidiano que, ao arrepio da lei, ignoram as pessoas. E ignoram desde aquela lei de 1831, que proibia o tráfico transatlântico de africanos escravizados, e a elite brasileira, essa aqui que está comendo bem aqui atrás, ó. Vou pedir de novo para a Voz de Minha Alma colocar no link, mas também projetar aqui os links do caso Sônia, também colocar no chat para o nosso grande público a matéria que o G1 e tantos outros portais fizeram sobre, inclusive Palmares fez também, sobre a trajetória da Creuza Oliveira, que aqui está, aí de novo, para celebrar a trajetória dela. Imagina, gente, ser doutora honoris causa num Brasil da escravidão, fazendo a luta que ela faz. É impressionante a trajetória de Creuza e, ao mesmo tempo, não só inspiradora, né? Mas é revolucionária. Uma trajetória como essa é revolucionária. E aí, mexido como eu fiquei com essa história, conversando com você, com a Gláucia Fracaro, historiadora da Federal de Santa Catarina, a quem eu agradeço mais uma vez. Eu estou olhando para cá porque ela está ali olhando a gente aqui, né? Aqui no Provocação Histórica. Mas que é essa história das mulheres que nos cuidam o tempo todo e que são sempre esquecidas, né? Eu vou pedir para a Voz de Minha Alma colocar aqui, na tela, essa fotografia do Insta que eu separei para vocês. Põe aqui, Ventão, ó, na tela. Essa que eu estava falando, Gláucia Cristina. Essa é a Terezinha do Menino Jesus Pareto, no barraco dela, em 1980, lá na periferia de Santo André. Ela é de origem carioca, ou de origem, na verdade, do interior do Rio de Janeiro, mas foi trabalhadora doméstica lá no bairro de Santa Teresa dos Granfino Brancos, e ela narrava para mim a vida inteira que ela tinha sido empregada doméstica, continuou sendo, né, tentou não ser, mas continuou sendo em casa. E aí aquelas histórias que aparecem na história da mãe da Sônia, na sua história, né? Viveu todo tipo de violência. Teve uma morte trágica porque não conseguiu cuidar direito da diabetes dela, porque sempre teve poucos recursos, né? Paralisou uma paz. E é a minha avó, a mãe do meu pai, né? Terezinha do Menino Jesus. Esse Pareto vem do marido. Então, Terezinha do Menino Jesus é um nome extremamente genérico de meninas que também não tiveram recursos e acabaram indo trabalhar em casa de família, como ela dizia, né? É inacreditável, né? São histórias repetidas, histórias iguais. Tem aquele filme, né, que mostra lá as trabalhadoras domésticas, né? Lá nos Estados Unidos. Que elas, né, vão narrando e escrevendo, exato, né? escrevendo ali a história da vida dela, histórias cruzadas, né? Histórias cruzadas que, quando a gente vai ver a vida de cada trabalhadora doméstica, tem um traço de repetição das violências.
E aí a gente vai ver Dona Laudelina, que começa a luta na década de 30, também como sofreu, Lenira de Carvalho, em Pernambuco, que foi uma grande liderança na questão do trabalho doméstico na região Nordeste, e ela começa a militar revoltada com as condições de trabalho, tanto da mãe dela, que trabalhava na fazenda, como ela, que nasceu de uma violência sexual, né? E aí vem outras histórias repetindo. E a gente vê hoje na história de Sônia, vê na história de Madalena, de Leda, de há poucos dias foram resgatadas outras trabalhadoras, que a gente tem se preocupado no antes, o durante e o depois. Porque são mulheres que perderam o contato com a família. No caso de Madalena, no caso de Sônia, ela tem a família que está querendo ela na casa, que ela vá conviver com eles, os irmãos, né? E a mãe veio a óbito, Dona Ana, sem encontrar filha, né? Mas tem casos também de outras que perderam a identidade, perderam o contato com a família, e que hoje, com a idade de mais de 60 anos, a gente fica pensando, se ela perdeu o contato com a família, como viver agora, refazer a vida? Porque a pessoa reconstruir uma vida depois de 60 anos não é fácil, não. É muito difícil. Principalmente uma pessoa que só viveu naquele ambiente, só conheceu aquele ambiente. Aquele mundo, né? Aquele mundo, né? A Sônia, inclusive, sonho de olhava liberdade. Exato. Queria a autorização deles aí. Exato. É como aquele filme, Um Sonho de Liberdade. Não sei se vocês já assistiram. Do Morgan Freeman, né? Sim, sim. Uma história triste. É o caso dessas mulheres que são resgatadas depois de 40 anos, 30 anos, naquele ambiente do trabalho escravo. Ela não tem sonho de outro mundo. Ela quer se manter ali, porque foi o único mundo que ela conheceu. Ou que foi dado a conhecer. Que foi dado a ela, né? Que foi dado forçadamente, porque uma criança não tem noção. Quando eu estava trabalhando, quando eu era criança, eu não tinha noção de direitos humanos, de classe, de gênero, de raça. E eu era muito... nas casas que eu trabalhei, era muito aquela coisa do debochar do meu cabelo, da minha roupa, do meu jeito, da minha pele. Então, e na minha família não tinha essa experiência de racismo. Só quando eu saí da minha casa para ir para a casa de pessoas não negras, foi que eu passei a ter essa experiência do racismo, que mesmo assim eu não tinha noção que era racismo. Só depois de adulta, que eu começo a participar do grupo de doméstica na década de 80. E aí, a diferença de minha e de Sônia foi isso, porque eu, aos 28 anos, eu consegui me libertar. Porque eu conheço o grupo de doméstica, começo a participar lá na Bahia do grupo de doméstica, eu ouvi no rádio, né? Ouvi no rádio que existia um grupo de doméstica que estava começando a se organizar para criar um sindicato. E aí a minha patroa me ensinou a chegar nesse grupo, sem ela saber que era um grupo de doméstica que estava começando a se organizar. E a partir daí eu busco e consigo visualizar um mundo diferente. Meus horizontes se abrem e eu começo a entender classe, gênero, raça, como funciona a sociedade. E aí hoje eu estou aqui nessa entrevista, tem muitas ainda que precisam ser resgatadas dessa escravidão mental, né? Escravidão mental, a escravidão que ela foi levada e ela acabou fazendo uma lavagem, feito uma lavagem cerebral, que ela não consegue entender, né? E até muitas têm chorado para voltar para o processo. Tamanho o grau de violência psicológica, você fica condicionado, né? Exatamente, né? Então, é muita coisa ainda para ser feita, né? E a gente tem buscado
através do Ministério Público, através do governo federal, mas é preciso que haja uma mudança no judiciário, porque o judiciário tem que atuar com mais respeito, com mais dignidade para esse público, né? E muitas vezes, até nas causas, tipo assim, a trabalhadora ficou lá escravizada 30 anos, 40 anos. E aí sai uma decisão judicial que ela vai receber 500 mil, 1 milhão. Aí os advogados do empregador recorrem. E aquele valor cai assim, drasticamente. Vai para 150 mil. Quem era para pagar 500 ou 1 milhão, baixa para 200 mil, 150 mil, né? E essas pessoas não são punidas, porque tinha que ter o nome para Lista suja. Né, na lista suja, né? Tinha que, dependendo da situação, até cadeia, né? Teria que pagar o valor que realmente a justiça determinou. E não ter diminuição daquele valor que era para ser pago. Porque a vida daquela pessoa vai precisar ser reconstruída, né? Muitas delas não têm condições de se cuidar, porque muitas estão doentes psicologicamente, fisicamente, como é o caso de Sônia, né? E o caso de Madalena. Madalena tem, assim, ansiedade, tem medo das coisas. Se estivesse reaprendendo a viver, né? Exatamente, tem medo das coisas. É, assim, terrivelmente assustada. Sim. Que ela vive, né? E a gente tentando levar para o acompanhamento psicológico e tal, né? Então, é muito sério. Sério e triste demais, né? Demais. E várias vezes aqui, Creuza, e fico muito feliz de você ter aceito o convite para vir, inclusive no derradeiro episódio da temporada 2024 do Provocação Histórica, porque várias vezes eu narrei aqui na abertura essa tantas vezes triste nação brasileira. E acho que essa é a grande e profunda tristeza do Brasil, né? Como o Brasil estruturalmente trata as nossas mulheres e, sobretudo, as nossas mulheres pretas e pardas que fazem um trabalho doméstico não remunerado, que chamam de amor, como vão dizer todas as estudiosas do assunto, né? Então, te agradeço muitíssimo por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Parabenizo pela trajetória. Mas tem umas perguntas finais para você ainda, porque antes disso eu queria só pedir aqui para o nosso grande público, conheçam os cursos livres, documentários, conheçam inclusive agora, lançada nesse final de novembro, começo de dezembro, a pós-graduação do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, que vai contar com, entre outras figuras, com Muniz Sodré, falando da razão africana no Brasil, com Gessé Souza, com Marilena Chauí, Renato Janine Ribeiro, num curso Repensando o Brasil, inclusive na perspectiva que traz aqui a própria Creuza Oliveira. Farei questão de convidá-la também para palestrar, você que é educadora, professora, na pós, nesses encontros de aulas magnas. Farei questão de convidá-la, faço aqui publicamente essa promessa. Então, conheçam aqui a nova pós do Instituto Conhecimento Liberta, em parceria com a FESP, a Escola de Sociologia e Política, que vai ser aqui uma dessas realizações do ICL também revolucionárias. Esse que vos fala tem a alegria de estar do lado ali de figuras como essas que apareceram ali, né? E sou eu na fila do pão, mas estamos aqui no Provocação narrando isso há tempos também. Olha lá que beleza. Mas olha, Creuza, o que eu estava tentando lembrar aquela hora, antes que a gente estava no meio da emoção, é que o Poder Judiciário do Brasil, talvez mais do que qualquer outro lugar, em função dessa história de ter esse pecado original da ordem jurídica permitido a escravização, mesmo que ela fosse ilegal, ou o tráfico de pessoas, ela está tão entranhada, né? Então é impressionante como, no fim das contas, esse desembargador, o tal do Borba e sua companheira, fazerem isso não é incomum dentro do Poder Judiciário. Eu tive o desprazer de, alguns anos, conviver com pessoas da alta estipe do judiciário de uma certa cidade do interior de São Paulo, que fingiam uma polidez ali nas câmeras, mas que são exatamente um Borba. São canalhas, autoritários, mentirosos e reduzem pessoas a trabalho análogo à escravidão. E assim, isso é brutalmente estrutural. Não há revolução possível no Brasil se a gente não mudar
por inteiro o Poder Judiciário, não só, obviamente, mas é inacreditável. Eu faço aqui um apelo, inclusive. Cadê o Xandão numa hora dessas, né? Cadê Tófolis da vida? Cadê o Dino, inclusive, que não vai olhar o habeas corpus da Sônia, que vai passar o Natal na família que escraviza ela há 40 anos, enquanto a família dela está aqui em São Paulo desesperada, tentando fazer com que ela volte ao seu seio original, seu seio de família biológica, mas também do convívio de seus irmãos, que ficaram junto com a mãe a vida inteira tentando achar a Sônia. E a mãe morre no hospital da USP com 71 anos de uma hemorragia sem conseguir ver a filha de volta. Você imagina como morre uma mulher dessa num país como esse sem ter a sua filha de volta nos seus braços? É um negócio inacreditável, muito triste. E então, minha querida Creuza Oliveira, para acabar aqui, no momento final dessa entrevista, você vai olhar para a câmera de uma verdade que você sempre revelou, que é essa daqui e essa da sua trajetória. Eu lhe pergunto, em verdade, o que é o Brasil, depois de tudo isso que você viu, viveu e lutou? O Brasil, para mim, ele é um Brasil que é bonito, que é rico, mas que suas riquezas não são divididas de forma igual para toda a população. O Brasil é um país desigual, onde a Constituição Federal diz: todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, mas, de repente, esse daqui não é igual, essa daqui não é igual, essa classe não é igual às outras ou a outra, né? Infelizmente. Mas, no Brasil, existe gente séria, gente que trabalha, trabalhadores e trabalhadoras, que luta contra todo tipo de opressão, contra o racismo, contra a opressão de gênero, de raça, de orientação sexual, da questão religiosa, da fé, que cada um tem direito de ter a fé que quiser, né? Então, esse Brasil ainda tem muita coisa para ser mudada, mas existe também um grande esquema para que isso não mude, para melhor para todos. Quem tem seus privilégios não quer abrir mão. E eu digo sempre na minha conversa com minha categoria, que são as trabalhadoras domésticas, eu digo, a gente precisa lutar, porque quem tem seus privilégios não vai abrir mão e não vai abrir porta cordialmente para a gente entrar. Então a gente tem que arrombar essa porta, a gente tem que estar trabalhando a consciência do nosso povo, né? E valorizando o que é bom, né? Então, para mim, o Brasil, eu não troco o meu Brasil por lugar nenhum, por nenhum outro país. O meu Brasil, ele é importante, a minha Bahia, vou para todo que é canto, mas volto para o Brasil. Já fui para a África, para a Alemanha, para a Índia, para vários lugares, mas eu quero estar no Brasil. Quero estar no Brasil. E eu tenho fé e esperança. Até porque, quando eu comecei na luta, eu comecei com fé que ia mudar. E eu via muita gente, inclusive de minha família, de dizer: para com isso que vocês não vão conseguir nada disso. Vocês têm casa, têm comida. Era isso que eu via. Eu dizia: não, mas a gente quer, a casa não é nossa, a comida que a gente come é resto, a gente quer casa, a gente quer dignidade. E lutamos, hoje tem leis que, infelizmente, às vezes, a maioria das vezes, essa lei não é respeitada, ou as leis não são respeitadas, mas nem por isso a gente deve desistir do Brasil e desistir de lutar, né? Temos que lutar sempre. Sempre. Né? A trajetória é exatamente isso. Muito obrigado por ter vindo. Prazeraço reconhecê-la aqui no Provocação Histórica, nesse último episódio de 2024, e que eu estou aqui sempre falando que tem 4 anos de programa, porque eu estou tentando elaborar essa experiência de 4 anos narrando essas histórias do Brasil, né? E no fim das contas, acho que ouvindo você aqui hoje, esse programa foi inventado, pensado exatamente para ouvir, narrar, divulgar e denunciar as histórias que a gente denunciou, que você denunciou e que vem combatendo a vida inteira e vem lutando por esses direitos a vida toda. Acho que esse programa é sobretudo sobre isso, né? O resto é vaidade, o resto é historiografia que vive brigando por coisas bobas,
mas esse programa foi feito para ouvir a Creuza Oliveira falando sobre o caso Sônia. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam o Provocação Histórica esse ano inteiro. Começou ali com Frei Beto, termina hoje com Creuza Oliveira, doutor honoris causa. Vou te visitar na Bahia, pode ter certeza. Eu sou uma pessoa arredia, então não precisa ficar preocupado que eu não vou aparecer lá do nada na sua casa e tal. Vou ficar numa pousada, mas vamos conversar. Muito obrigado. A casa é pequena e tal, mas você recebe, é coração aberto. Muito obrigado. Né? Despeças do seu grande público. Tá bom. Eu quero agradecer esse momento aqui de estar conversando com Com Lindené Pareto. Lindené Pareto, por esse momento assim, que a minha amiga, companheira de longas datas, Gláucia Cristina, né? Ela fez essa ponte aqui e muito obrigado também, que me ouviu também. E falar que é preciso a união, é preciso a humanidade, é preciso mudança de mentalidade e é preciso a gente lutar com todo tipo de violência aos direitos humanos das pessoas. Então, é agradecer. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço vocês, grande público. Esperem que 2025 tem quinta temporada do Provocação Histórica com grandes novidades, grandes nomes. Queria agradecer do fundo do coração vocês que sempre viram aqui o Provocação, que sobretudo nesse ano de 2024, aqui integrado à programação dos nossos noticiários, tem trazido aqui, a partir de um historiador que também está diante das câmeras, debates fundamentais da história brasileira. Agradeço a vocês, à produção, ao nosso grande público. Especificamente hoje a Gláucia Cristina Candia Fracaro, professora e historiadora da Federal de Santa Catarina. Muito obrigado pela ponte, pela parceria. Um beijo no coração de vocês, bom fim de ano e vamos fazer um apelo ao Supremo para libertar efetivamente a Sônia e todas as mulheres. Livre. Sônia livre. Tchau. A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para a sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula.